E o que você vê que é o principal trabalho que você tem ali dentro do pessoal dos seus mentorados com relação a essa inteligência corporativa? O que você vê que a galera falha mais? É comunicação? É autoestima? O que você vê hoje em Tem dia? os dois casos. Primeiro, comunicação. Não sabe se portar diante do cliente, não tem autoridade no que fala. E o que você sugere para eles quando é esse caso de comunicação? De comunicação, ele precisa primeiramente se colocar em situações que ele não se colocaria normalmente. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de fazer apresentações. Mas se você nunca se colocar numa situação de ter que fazer uma apresentação, você nunca vai melhorar isso, você nunca vai evoluir. Você sempre vai achar que isso é um problema. Você precisa se desafiar o tempo inteiro. E o que eu falo para eles é, beleza, você tem medo de falar em público, mas quantas pessoas você imagina que é um público alto para você? 100 pessoas. Tá, começa falando com 5, então. Uma reunião pequena, daqui a pouco você aumenta para 20, daqui a pouco você está fazendo a apresentação de entrega de projeto, daqui a pouco você está fazendo a apresentação de pré-vendas, daqui a pouco você está atualizando ali um projeto, sei lá, uma daily, alguma coisa nesse sentido, está participando, está falando, e daqui a pouco você está como a pessoa principal da empresa, como método de entrega de projeto, de atendimento ao cliente, por aí vai. Você precisa se colocar em situações que te forcem a aprender e a melhorar naquele sentido, senão você vai ficar sempre na mesma. E qual que é o segundo motivo? Você falou que primeiro é comunicação, qual que é o segundo motivo? A gente tem a questão da comunicação e da autoconfiança, que é o quê? A pessoa não se sente confortável ou confiante o suficiente para falar sobre aquele tema. Só que, poxa, ele estudou tanto, o cara se mata o dia inteiro, ele tem um conhecimento técnico agregado sobre aquilo. Só que às vezes ele tem tanto medo ou do próximo, muitas vezes é um bloqueio de infância, em algum momento da vida dele, alguém foi lá e bloqueou uma fala dele, isso foi crescendo e foi gerando um bloqueio dentro da mente dele que hoje ele não consegue superar mais, acontece esses casos realmente, mas ele precisa se gerar mais confiança no que ele fala. E a falta de confiança é importante porque se a pessoa não tem confiança no que ela está falando tecnicamente, ele pode até estar certo, mas os outros vão duvidar. Vão duvidar completamente. Então, digamos que tem um cenário esporádico. Eu não entendo muito pouco. Não diria que não entendo nada de programação perto de você, absolutamente nada. Você vai falar para um cliente um cenário específico, mas você está assim, todo curvado, está falando baixinho, o meu código funciona desse jeito. E aí eu chego fazendo uma apresentação, simplesmente com uma boa postura, falando com segurança, falando, não, esse código foi feito desse jeito, porque a gente precisava atender, não entendo nada, mas eu tinha postura. Eu soube falar. O cliente olhou para mim e falou, não, é a HAPS que eu quero. Exato. Entendeu? Então faz muita diferença. E a confiança também. Você só vai construir confiança se colocando nesse tipo de situação. Tá? Confiança não é você... Tem gente que confunde às vezes. Ele fala, não, confiança, eu gero confiança quando eu coloco o outro para baixo. Não é sobre diminuir o próximo para se tornar confiante. Não é sobre isso. É sobre você ter postura na voz, você saber se comunicar, você trazer relevância para aquilo que você está falando, às vezes referência. Tem essa documentação técnica da Microsoft que garante que se você seguir esse padrão de segurança, você vai atender esse requisito da Lei Geral de Proteção de Dados. Entendeu? Tipo, quando eu não tenho autoridade, eu posso trazer autoridade de outros pontos. Sim. Pega a maior autoridade lá do produto. Quem falou? Quem falou não foi a HAPS, foi a Microsoft. Está aqui, ó. A documentação da Microsoft falando. Matou. É isso que eu falo muito pra galera, que às vezes ele acha que a confiança tem que ser com base só no conhecimento dele. Não agrega, pô. Outra coisa que eu brinco muito na Vivo. Eu não sei de tudo, mas eu sei quem sabe sobre tudo. Então, você precisa de qualquer coisa. Preciso de um cara aqui de banco de dados. Tá, opa, conheço aqui fulano, chama ele aqui que ele vai resolver teu problema. Preciso desse problema aqui para resolver esse problema específico a um código de máquina virtual que não está executando. Tem fulano aqui, fulano é muito bom. Vamos trazer ele para a reunião aqui que a gente vai resolver. É óbvio que eu não sei sobre tudo, mas quando você tem um network suficiente, capaz de trazer as pessoas que conseguem te ajudar, essa confiança... A autoconfiança vai lá em cima. Vai lá em cima.